Fala galera, beleza? Sou o professor Hugo Veritas e hoje nós iremos falar da última estética literária do século XIX. Que escola é essa? O simbolismo, tá? É muito importante ter o domínio dessa estética porque ela está no limiar, no processo de mudança, saindo do século XIX para o início do século XX. Quando pensarmos em simbolismo, de cara, tá? Guarde a perspectiva do que é místico, tá? O simbolismo vai nos apresentar o que é místico. E isso vai nos diferenciar muito das outras estéticas literárias do século XIX, beleza? Que já foram apresentadas aqui, como romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, beleza? Vamos tentar enxergar esse contexto. Surge onde no mundo? França. Perceba que todas as estéticas literárias, na segunda metade do século XIX para até o final do século XIX, todas surgem da França, tá? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo e agora o simbolismo. Temos também aqui a perspectiva da segunda Revolução Industrial e também os desdobramentos da Revolução Francesa. Aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade que não atingiram o povo, tá? E temos aqui a segunda Revolução Industrial, que nos apresenta as consequências, os desdobramentos dessa perspectiva de exploração patrão-trabalhador, tá? Isso é muito importante. E temos os autores. Quais são os autores que vão influenciar o simbolismo, vão fazer com que inicie na França e influencie o mundo, né? Temos o Charles Baudelaire, temos o Poe, o Arthur Rimbaud e o Stéphane Mallarmé. São os autores aí que vão dar um pontapé inicial, tá? Mas quem é que inaugura o processo? O Charles Baudelaire, tá certo? O Charles Baudelaire inaugura o processo com a obra As Flores do Mal. Beleza, pessoal? Charles Baudelaire com a obra As Flores do Mal. Vamos tentar entender um pouquinho, ó. No mesmo contexto em que está inserido o Charles Baudelaire lá na França, existe o Allan Kardec. Esse indivíduo, cientista, tá? E vai pesquisar porque fica intrigado com as mudanças e revelações que estão ocorrendo na França. Manifestações metafísicas, tá? E aí ele investiga, pesquisa, faz diversos testes. E aí, numa comunicação com pessoas médiuns, incorporando seres que já desencarnaram, ele aí apresenta o Livro dos Espíritos. Charles Baudelaire, que também é muito, está muito conectado com a perspectiva científica, vendo isso se contamina e produz aí sua obra As Flores do Mal. Então isso é muito importante porque vai nos dar uma visão espiritualista, tá? Vamos lembrar. Realismo, naturalismo, crítica à Igreja Católica. Parnasianismo, nós temos a influência da cultura greco-romana, uma visão pagã. E agora nós temos uma visão mística, espiritualista, além vida, beleza? Temos as correntes filosóficas, o positivismo, o determinismo, temos o evolucionismo, a psicanálise e o socialismo. O positivismo, a perspectiva material, está ali presente. Século XIX, as transformações, indústria, a burguesia, o determinismo, tempo, meio, a raça, a questão do preconceito racial, a questão do intelecto do negro ser inferior, era um pensamento da época, tá? Era uma verdade da época. O evolucionismo de Darwin, a psicanálise de Freud e o socialismo de Marx, nos apresentando aí a luta de classes. Trazendo para o contexto brasileiro. Vamos lá, Brasil. O que está ocorrendo Brasil? Segundo reinado, Dom Pedro II, beleza? Capital, Rio de Janeiro. Temos aqui dois fatos importantíssimos. A abolição da escravatura em 1888 e temos a proclamação da República. A abolição da escravatura é de fundamental importância em todo o século XIX, mas sobretudo para essa escola.
pensando no principal autor brasileiro, que é o Cruz de Souza, que também é negro. Então, através desse autor, a gente consegue ver os desdobramentos e a marginalização que esse negro sofre após a sua alforria, né? A sua liberdade. Beleza? Pensando aí nas características. Vamos lá. Primeira delas, oposição ao cientificismo, materialismo e racionalismo. Galera, esse olhar material, racional, que os realistas naturalistas empregaram, era um olhar que eles criticavam bastante, porque esse mundo voltado apenas para a perspectiva social e material, para os simbolistas, era uma ilusão, uma alienação. Existe um mundo ideal que ainda não compreendemos, né? A partir de uma visão espiritualista. Lembre lá, Charles Baudelaire, lembre também do Allan Kardec, tá? A visão dos espíritos. Temos a negação dos valores do realismo e naturalismo, né? A valorização do contexto social, tá certo? Que já falamos aqui. E com isso temos o mistério, a fantasia, o sensualismo. O mistério e a fantasia nos dá a perspectiva de um horizonte e se expande, e não se limita apenas àquele contexto burguês, aquela vida, né, limitada. A perspectiva material estava sendo supervalorizada. E temos o sensualismo, não é erotismo, tá? E não é também uma perspectiva idealizada, como já existiu lá no romantismo. Beleza? Temos a subjetividade que volta, tá? O parnasiano é objetivo, direto, é uma oposição, né, à escola parnasiana. Eu tenho também o individualismo. Individualismo, um olhar particular para cada indivíduo, para cada ser, já que cada ser é único no universo. É diferente do egocentrismo presente na escola romântica. Seguindo, temos uma linguagem fluida e musical. A proposta nesse texto poético, lembrando que o simbolismo vai produzir o poema, tá? Essa linguagem fluida e musical tem uma proposta que é acessibilizar ao leitor. Eu tenho uma população analfabeta, então vai ter dificuldades de leitura, né? Ou seja, eu vou produzir um texto que aquele que pode ler vai propagar e ele vai ser musicalizado. Vai ser mais fácil para aquele indivíduo não letrado compreender. Já que todo texto tem rima, tem uma métrica, aqui também vai reforçar essa perspectiva da melodia. Até porque no século XIX a música já era uma arte mais popular, assim como é hoje no mundo, tá? Aqui no século XXI. Temos a aproximação da poesia e da música, é nessa perspectiva, tá? De acessibilidade, de ser mais popular. Temos um universo onírico e transcendental, a perspectiva do sonho, do transcender, vida após a vida, o que está além desse meu horizonte material, o que lá está que eu não consigo compreender, tá? Tudo que vemos aqui é uma cópia de um lugar, de um mundo totalmente idealizado e perfeito, beleza? Temos a valorização da espiritualidade do indivíduo. Vejam bem, espiritualidade é um olhar espiritual e universal do indivíduo, sem estar preso às amarras religiosas, católicas ou qualquer outra, beleza? Temos a exploração do consciente e o inconsciente. O inconsciente é o nosso interior que desconhecemos, né? Que se conecta com esse mundo ideal. E esse consciente está muito atrelado a perspectivas racionais, materiais, científicas. Perceba, ele está conectado com as correntes filosóficas do seu tempo. Temos as combinações sonoras e sensoriais. Lembre-se da musicalidade, dar mais rima, né? E temos o uso
de reticências, uma perspectiva no texto para dar essa continuidade, né? E também sugerir, né? Porque a sugestão é uma característica simbolista, diferentemente das escolas antecessoras. Por quê? As escolas antecessoras, elas impõem a sua verdade. O homem simbolista não. Ele sugere, ele apresenta e quer que você reflita sobre aquilo que está sendo apresentado. E devemos salientar que nesse período do simbolismo, a escola não foi bem aceita aqui no Brasil. Estamos vivendo um momento de grande valorização material. Certo assim? Então, quando eu apresento a perspectiva espiritualista, mostrando que o ter limita o homem e o ser deixa esse homem ilimitado, começa aí a acontecer contrariedades, né? Então, a burguesia da época não aceita. Inclusive, o Cruz e Souza, ambos, né? Tanto o Cruz e Souza como Afonso de Guimarães foram perseguidos, mas sobretudo Cruz e Souza, por conta da sua cor e também o que ele apresentava, tá? Temos o uso de figuras de linguagem. E qual seria as figuras de linguagem? Pode anotar: sinestesia, aliteração e assonância. Sinestesia, eu tenho aí a mescla dos nossos sentidos, visão, audição. A aliteração, repetição de consoantes. A assonância, repetição aí das vogais. E é claro que não impede de outras figuras de linguagem estarem presentes, como metáfora, comparação e as demais. Beleza? Mas essas três marcam muito esse período simbolista. Nós temos um afrouxamento do rigor métrico. Mais uma vez eu tenho uma referência e oposição à escola parnasiana. E supervalorizar a forma lá um soneto, lá com os versos decassílabos e com um vocabulário rebuscado. Temos temas. Quais são os temas que são discutidos nos textos poéticos simbolistas? Nós temos a interioridade humana, o olhar para dentro de si mesmo, o olhar para o encontro consigo mesmo, a alma, tá? E é falado, né? O Cruz e Souza, ele tem um poema, Cárcere das Almas, onde ele faz uma forte reflexão, onde o corpo é o cárcere do espírito, né? Onde o corpo é limitado, onde o espírito é transcendental, consegue vagar por todos os mundos e planos e tem uma consciência da existência muito maior, certo? Temos o vocabulário etéreo, aquilo que não é palpável, né? Eu estou discutindo a perspectiva espiritual. Que matéria é essa do espírito que ainda não compreendemos, tá? E aí, em tudo isso, nós conseguimos observar que há também no texto simbolista a perspectiva da fuga da realidade, tá? Ou seja, o fugir dessa realidade e supervaloriza a matéria, o consumo, o título, o status, tá? E lembrando que o homem simbolista, ele tem uma visão pessimista desse comportamento humano, tá? E não é exagero. Se pararmos para pensar, finalzinho do século XIX, início do século XX, o que é que temos? A primeira grande guerra, a primeira guerra mundial. Isso aí, a sociedade mundial fica destroçada. O homem sendo lobo do próprio homem. Então perceba que a visão pessimista não estava perdida, não estava à toa, tá? Autores: Cruz e Souza e o Afonso de Guimarães. O Cruz e Souza, muito ligada à perspectiva de palavras e remete ao branco, tá? Alvo, claro. Por quê? Eu acreditava que a perspectiva desses termos nos traz um olhar mais completo, olhando o coletivo, porque o branco, ele representa a união de todas as cores, e aí seria todas as raças, tá? Não façam uma interpretação por conta da sua cor, por conta da sua origem, por ele ser negro, por filhos de escravos alforriados, não. O branco enquanto ser universal. Então ele está procurando trabalhar temas que são universais, tá? E tem também a angústia da existência, é um dos temas também muito trabalhados por esse autor. Já o Afonso de Guimarães trabalha muito a perspectiva da religiosidade e na morbidez, tá certo?
Quais são as obras que vão aqui inaugurar o processo aqui no Brasil? Broquéis e Missal, do Cruz e Souza, tá certo? Temos ainda Faróis e Últimos Sonetos, também do autor Cruz e Souza, tá? Aqui eu tenho Dona Mística e Centenário das Dores da Nossa Senhora, do autor Alfonso de Guimarães. Galera, é interessante quando a gente para pensar na perspectiva simbolista, o quanto ela corrobora para um olhar, né, mais para frente, mais contemporâneo. Nós temos o Augusto dos Anjos, que tem muitas características simbolistas, reflexivas, assim como também o autor modernista Manuel Bandeira, que transita da primeira para a segunda fase. Beleza? Inaugura a escola simbolista no mundo Charles Baudelaire, tá? Com a obra As Flores do Mal. No Brasil, temos Cruz e Souza com Broquéis e Missal. Beleza? E lembrarmos, e quando pensar em simbolismo, pense no místico, naquilo que ainda não compreendemos. Beleza? Ficamos por aqui. Aproveita aí, se gostou da aula, dá um joinha e fortalece. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar ligado aí na próxima aula. Forte abraço, até mais. Valeu!